Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou Andréia, sou professora de arte e hoje nós vamos falar sobre música, nós vamos falar sobre os sons que compõem as músicas, nós vamos falar sobre os elementos formais da música. Então, vamos aí para a nossa tela. A essência da música. A música, uma linguagem universal, transcende barreiras culturais e temporais. Sua complexidade reside na combinação de elementos formais que, como ingredientes, moldam sua estrutura e significado. Compreender esses fundamentos é essencial para apreciar e criar, desvendando a arquitetura sonora que nos envolve. Então, a gente pode observar aí que a música ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar, porque ela é formada através desses sons. Os sons, tanto do cotidiano quanto os sons dos instrumentos, eles também são formados por alguns ingredientes que os formam para que eles possam ser organizados e assim compor uma música. Então, a gente vai entender primeiramente os sons, como que eles são formados, quais são as características e propriedades desses sons para então a gente compreender como que esses sons organizados, estruturados e arquitetados, eles vão se transformar em música. Então vamos observar aqui os elementos do som. A formação do som. São 5 os elementos formadores do som e é articulando esses 5 elementos que criam as músicas. Então, a gente vai ter aí esses 5 elementos que são altura, intensidade, duração, timbre e densidade. Todos os sons que vocês possam ouvir, eles são formados por essas propriedades. Todas essas propriedades existem em cada som do universo. Então, vamos começar aqui a analisar primeiramente a altura. A altura, ela divide-se em agudos e grave. A altura é a propriedade do som que o classifica como grave, baixo ou agudo, alto, determinada pela frequência de suas vibrações. Então, o que determina aí se um som ele é agudo ou grave vai ser as suas vibrações. Sons graves, como o rugido de um leão, ou as notas de um contrabaixo possuem baixa frequência. Já sons agudos, como o canto de um pássaro, apresenta alta frequência, sendo cruciais para a melodia e a harmonia da música erudita e popular. Então, o que vai determinar aí, como a gente já falou, é a frequência. O som grave, ele é conhecido como aquele som mais grosso. E o som alto, agudo, ele é conhecido, a grosso modo, pelo som mais alto mesmo, mais fino. Então, para a gente entender melhor, nós vamos aqui para os nossos exemplos, como sugere o texto, o rugido de um leão, que é um som grave. Observe e ouçam. Agora, um som agudo, que é, como também o texto sugere, o som agudo de o canto do pássaro. Muito bem, entendido isso, a altura, nós vamos entender agora o que é a intensidade de um som, que pode ser forte ou fraco. A intensidade sonora ou dinâmica modula a expressividade musical, variando do pianíssimo ao fortíssimo. Essa variação crucial em obras como a Sinfonia número 5 de Beethoven constrói tensão e emoção. As nuances dinâmicas são cruciais para a interpretação e o impacto da composição. Então, a intensidade, quando a gente fala em senso comum, a gente compara muito com o volume. Intensidade forte é aquele volume alto, mas quando a gente fala de som, quando a gente fala alto, a gente já está falando de altura. Então, intensidade forte, intensidade fraca, se distribui nesses 2 elementos. E aí a gente vai ter o timbre, que é a cor do som.
metaforicamente falando, obviamente, porque o som não tem cor, mas para expressar que é uma identidade do som. O timbre é a qualidade sonora que permite distinguir a fonte de um som. Mesmo quando diferentes instrumentos ou vozes produzem a mesma nota na mesma intensidade, exemplo, um violino e um clarinete soam distintamente diferentes ao tocar a mesma melodia. Essa característica única é determinada pela composição de harmônicos e sobretons de cada onda sonora. Então, cada instrumento, ele vai ter um timbre diferente. Então, é a cor do som, é o que o identifica. Trazendo para um exemplo do cotidiano, todas as coisas, todas as pessoas, por exemplo, têm um tom de voz, tem um timbre da voz. Embora sejam muito semelhantes, elas não são iguais. Então, é a cor do som, é o que o identifica. Quando você ouve, por exemplo, cair um objeto, você está, por exemplo, na sala e você escuta um objeto cair lá na cozinha, você consegue, geralmente, identificar qual objeto que caiu pelo som que fez. Então, o que identifica esse som, tanto do cotidiano, dos objetos, quanto dos instrumentos, é chamado de timbre, que é a cor do som. E a duração, longa e curta. A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos, isto é, se o som é curto ou longo, é a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que duram as vibrações do objeto que os produz. Alguns sons possuem ressonância curta, isto é, continuam soando de um breve período de tempo, como o som dos tambores. E outros têm a ressonância longa, como os sons dos sinos que permanecem soando por um período de tempo maior. Então, é muito simples entender a duração, né? A duração curta e a duração longa. Um exemplo muito comum é a palma, né? Que a gente utiliza aí no cotidiano, que ela pode-se dizer que tem uma duração muito curta, assim como dos tambores. E aí a gente vai ter o último elemento do som, que é a densidade. A densidade sonora é a qualidade que estabelece o maior ou menor número de sons simultâneos. Quando ouvimos um grande conjunto dos timbres simultaneamente, dizemos que a música em questão tem uma grande densidade sonora, ou seja, densidade é aquela orquestra onde tem vários instrumentos tocando ao mesmo tempo, ou seja, trazendo também para um exemplo do cotidiano, uma sala de aula onde existem vários barulhos ao mesmo tempo, vários sons ao mesmo tempo, existe ali naquele ambiente uma grande densidade, né, trazendo aí para o nosso cotidiano. E trazendo para, mais tecnicamente para os instrumentos, a gente pode dar o exemplo de uma banda onde tem vários instrumentos tocando ao mesmo tempo, tem uma grande densidade ali, certinho? Agora a gente vai entender aqui os elementos, de fato, aqui da composição musical. As composições são baseadas no conhecimento sonoro que o compositor adquiriu no local onde vive. A música que cada um compõe depende do lugar e da época em que vive, dos sons que conhece e dos quais tem acesso, enfim, da sua história pessoal, escolhendo e articulando de formas diferentes a imensa variedade de sons às quais tem acesso. Então, a gente está falando de como que um compositor, ele vai organizar os sons de acordo com o seu contexto local, com os sons que ele conhece, e aí ele vai aplicar todos esses elementos dentro da composição musical. Aí a gente vai ter aí os elementos propriamente da música, dessa composição. A harmonia é a combinação dos sons ouvidos simultaneamente. É o argumento agradável dos sons. No nosso exemplo, você poderia muito bem tocar a música apenas com uma nota de cada vez, porém ficaria sem graça. Por isso, quanto mais notas musicais você tocar simultaneamente, os acordes, de forma agradável, harmoniosa, melhor será a música. Então, a gente está falando aí de harmonia.
no sentido de que os sons eles servem para compor as músicas, para fazer as músicas, mas esses sons eles precisam estar em harmonia. Imagina todos os tons misturados, sem pausa, né, que o silêncio também faz parte da composição. Então, essa harmonia ela é necessária, é o elemento número 1 para a composição musical. Aí a gente vai ter a melodia. É uma sequência de sons em intervalos irregulares. A melodia caminha por entre o ritmo. A melodia normalmente é a parte mais destacada da música. É a parte que fica a cargo do cantor ou de um instrumento como sax ou de um solo de guitarra e etc. Sempre que ouvir um solo, notas tocadas individualmente, você estará ouvindo uma melodia. Então a melodia ela já vem, né, como reconhecimento daquela música, ela já é harmonia organizadamente aqui e a gente já faz parte de uma identidade da música onde a gente consegue identificar. E como exemplo, observem aí e ouçam essa melodia aqui. Muito bem, só para a gente entender o que é a melodia. E depois vem o ritmo. O ritmo é o que age em função da duração do som. É a definição de quanto tempo cada parte da melodia continuará à tona. Você já percebeu que na parte, por exemplo, aqui do hino, margens plácidas, o plá demora mais que o sidas? Isso é o ritmo da música, que dá-se aqui na ênfase da letra, né? Onde entra aqui a letra. Então, vamos observar aqui o trecho aqui do hino, que a gente vai observar o ritmo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Quando está se cantando, a gente observa que o plá, né, ele demora mais tempo que o resto da palavra. De um povo heróico, um brado retumbante, também outro exemplo. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Então, cada ênfase que você dá dentro da letra para a sílaba está sendo considerado aqui o ritmo da música. E agora, dito isso, com tudo, né, o que nós estudamos aqui sobre os elementos formais do som e os elementos formais da música, nós vamos para o nosso exercício. Então, vamos observar aqui, né, para a gente poder responder. Aí a gente tem uma pergunta básica. Quais os 5 elementos formadores do som? Que a gente observou lá no início da aula, os 5 elementos formadores dos sons, que são o timbre, altura, intensidade, duração e densidade. Esses elementos, eles não são individuais. Todos os sons, eles têm esses 5 elementos. Basta a gente analisar e prestar atenção. Próxima questão. O que é a altura no contexto do som? E aí, o que a gente viu sobre a altura? A gente observou que a altura, ela trata-se aí, né, das vibrações, o que determina é as vibrações do som, que a altura pode ser a propriedade do som, que o classifica como grave, baixo ou agudo, alto, determinada pela frequência de suas vibrações. Então, quando a gente está falando de som, né, de tom, a gente pode dizer que existe os tons graves e agudo. Próxima questão. Classifique o som enquanto altura. Então, a gente vai observar aqui a altura. Lembrando lá do rugido do leão, né? Qual é a altura? Já que a gente pode classificar a altura em graves e agudo, quando a gente está falando do rugido do leão, a gente pode dizer que é agudo ou é grave?
O rugido do leão é um som grave. Então, eu trouxe aqui exemplos bem simples para a gente entender o que é a altura quando a gente está falando de sons. Dê exemplos de som com ressonância curta e longa. Então, a gente aqui está falando, quando a gente fala de curto e longo, a gente está falando lá de duração. Então, pensem aí, rapidinho, em sons que pode ser caracterizado como sons curtos e longos. Então, vamos lá. Ressonância curta, o som dos tambores ou o som da palma, que foi um exemplo que a gente utilizou aqui na aula. São sons breves, né, curtos. E ressonância longa, sons dos sinos, que tem uma longa duração aí. Uma sirene de uma ambulância também a gente pode considerar que é longo, ela fica ali, essa vibração, por mais tempo. Muito bem. Para finalizar a nossa aula, nós vamos aqui, né, fazer um resumo e vamos recapitular o que a gente observou aqui sobre os elementos dos sons e os elementos da composição musical. A gente viu que a música é uma linguagem universal estruturada por elementos formais interconectados. Então, esses sons, esses elementos, eles não são isolados. Eles se conectam e estruturam aí a formação da música. Altura, duração, intensidade e timbre definem as qualidades fundamentais do som. Então, sempre que a gente vai falar de que o som é formado, né, de qual é a estrutura de um som, as propriedades do som, tanto sons dos instrumentos musicais quanto dos sons dos objetos, né, som das vozes. Então, a gente vai estar falando desses elementos, desses 5 elementos aqui. Ritmo, melodia e harmonia são os pilares que constroem a narrativa e a expressividade. Então, a gente observou aí que a formação dos sons são ali os 5 elementos. E aí a gente vem para a composição musical. A composição musical, ela já trabalha com essa questão de organização e arquitetura desses sons, que podem ser organizados de maneira que tenha-se ali uma harmonia, uma melodia e o ritmo, dando ali a ênfase para as letras da narrativa, né, do que se quer se expressar através das letras musicais. Então, muito obrigada. Vou finalizando a nossa aula por aqui. Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau!